Bem, amigos da Psiclin, Psicursos, nosso encontro de hoje do Clube do Livro vai falar do capítulo 4, né, do livro da FAP. Antes da gente falar do livro, vamos falar aqueles pitacos semanais sobre leitura, né, e me veio aqui o exemplo de um aluno que eu tive, fui orientador de TCC na graduação uma época, e aí o aluno chegou para mim no primeiro dia e a gente montou, né, o plano de pesquisa dele, né? Então ele falou o que ele queria pesquisar, eu digo, então seus objetivos, os objetivos geral vai ser esse, seus objetivos específicos vão ser esses, né? E você vai montar a primeira parte com uma justificativa e um contexto, aí põe os objetivos, depois referencial teórico, né? E aí método e a parte tal. Estruturei todo o trabalho dele assim. Então semana que vem você me traz algumas páginas escritas para a gente poder ver o que você conseguiu evoluir dentro dessa estrutura. Na semana que vem o aluno me trouxe um material escrito. Na época a gente não tinha esse mundo virtual todo, né? Ele trouxe os papéis impressos mesmo. E aí quando eu peguei o papel, estava lendo, o aluno me perguntou: e aí, professor, o que você achou? Aí eu respondi a ele: eu acho que você nunca leu um artigo científico. Aí ele falou: eu nunca li não, professor. Por quê? Eu falei: porque isso aqui que você me deu não é um artigo científico. Né? Para você escrever um artigo científico, você tem que ler artigo científico. Né? Para você escrever um livro técnico, você tem que ler livros técnicos. Para você escrever um romance, você tem que ler romance. Né? Para você escrever no jornal, você tem que estar lendo jornal, né? Para saber como é que funcionam as coisas. Então, existe uma correlação muito grande, né, entre o desempenho de leitura e o desempenho de escrita. Né? Então, quanto mais a gente lê, a tendência é melhor você escrever. Tanto em termos de quantidade, quanto em termos de qualidade também, né, de escrita. Inclusive em português, né? Se você lê muito inglês, você vai escrever muito bem em inglês. Se você lê em outra língua, você vai escrever muito bem em outra língua. Tá? Mas, então, o tipo de leitura, né, para pensar esse direcionamento, né, sobre o que você quer produzir com aquela leitura. Né? Algumas pessoas, elas buscam uma leitura de alto desempenho, né? Uma pós-graduação, por exemplo. Tá? Então, a leitura de alto desempenho sobre um tema específico para poder escrever no final um produto específico. Né? Alguns trabalhos, né, como advogados, né, de áreas específicas, têm que estar lendo de maneira intensa, né, alguma literatura voltada para isso. Né? As decisões dos tribunais, a parte teórica também, tudo para poder escrever bem sobre essas coisas. Tá? Então, um toquezinho aí para a gente poder pensar o tipo de leitura, né, que você quer, o que você quer com a leitura, né, onde é que você quer chegar com ela. Tá? Se você quer render em alto desempenho nas suas leituras, né, você o que é render em alto desempenho nas leituras, né? É você ler grandes quantidades, né, e grandes qualidades também de texto, tem textos muito desafiadores, né? Então, e ler isso num tempo menor do que a média das pessoas, ou a maioria das pessoas. Né? Ou ler dentro de algum objetivo específico seu. Então, em 6 meses, quero escrever um artigo sobre isso. Né? Ou em 4 anos, quero escrever uma tese sobre esse tipo de coisa. Então, ler em alto desempenho é igual fazer qualquer outra coisa em alto desempenho. Tá? Imagina você malhando em alto desempenho, ficando ali com um tanquinho na barriga. 6 quadradinhos, um do lado do outro, assim, ó, descendo numa linhazinha assim, ó, para arrasar no seu projeto verão. Né, ali. Então, para que você consiga alcançar isso, cara, você precisa se dedicar a isso. Né? Acordar mais cedo, fazer abdominais antes de sair da cama, aquelas pessoas assim, né, que tem esse perfil. E o então, se você quer ler em alto desempenho, né, você tem que se dedicar a isso. Né, reservar tempo para isso, ou acordar mais cedo, ou dormir mais tarde, né, ou se organizar ao longo da semana para render muito nesse ponto. Agora imagina, né, se você chega com um tanquinho na praia e faz sucesso, imagina você chegar com um cabeção lotado, né, de literatura que você leu pra caramba. Né, ali. Sabe aquelas pessoas que leem um livro por semana? É possível isso? Ler um livro por semana? No final do mês ele tem 4 livros lidos. No final de um ano ele tem 48 livros lidos. Esse cara ainda tira um feriadinho, tipo o feriado que vai ter agora. Você ainda lê mais um livro ainda. Bobeou, dá 50 livros por ano, né, disso. Então imagina esse cara em 4 anos depois.
Que pessoa é essa, né? Que cabeça é essa incrível, né? Que essa pessoa tem lendo tantas coisas assim, adquirindo tanto conhecimento, né? Dessa forma. Então, quando eu fiz meu doutorado, eu pensava assim que eu estava rendendo em alto desempenho e que só 3 coisas poderiam atrapalhar meu alto desempenho. Né? O resto eu tinha que atropelar, né? Não importa o que fosse. Mas eram problemas de saúde, problema de dinheiro, problema de família. 3 coisas que se batesse ali ia balançar meu alto desempenho. Né? Ia ficar difícil de focar, né, adequadamente nas coisas. Agora o resto eu tinha que atropelar. O cansaço, né, ou outras características eu tinha que estar atropelando para render em alto desempenho. Né? Alto desempenho é sacrifício, né? É um esforço muito grande. Você tem que estar engajado ali naquela atividade. Do contrário, alguém vai render mais que você. E você não estará em alto desempenho. Você quer ser um atleta intelectual, né? Ele é uma pessoa que rende em alto desempenho. Tá? Ninguém vai conseguir render em alto desempenho por muito tempo. Tá? O alto desempenho, ele, como a gente colocou aqui, é sacrifício. Né? Então, você quando está rendendo demais na leitura, você vai estar rendendo de menos em outra área. Né? E aí você tem que equilibrar a sua vida. Né? Então, claro que a gente tem algumas prioridades, a gente vai se dedicar a essas prioridades, mas não, você não pode deixar de dar atenção para determinadas áreas. Né? Você tem que estar sempre olhando um pouquinho para elas, né? Com mais carinho, senão você vai desequilibrar logo logo. Os atletas do UFC, por exemplo, quando vão render em alto desempenho, eles planejam um camp, né, que é 3 meses dedicados ali. Esse cara está sempre fazendo algum exercício, né, mas quando ele não está na luta, ele assim, come exageradamente, ele não faz exatamente o mesmo ritmo de treino, ele está fazendo alguma coisa, mas não naquele nível. Né. Tanto é que eles ganham uma quantidade imensa de peso e perdem uma quantidade imensa de peso, né, para a luta. Então, aí quando ele vai lá e assina um contrato de uma luta, aí ele vai planejar aquilo lá, envolve todo o trabalho de musculação, de lutas, de perda de peso e etc. Né, para chegar lá na luta bem preparado. Aí eu gosto de trabalhar esse conceito, por exemplo, com pessoas que estão fazendo vestibular ou que estão querendo passar em concurso, né, e por acaso procuram a clínica. Né, eu preciso render em mais desempenho na minha leitura. Então, aí essa ideia de render para sempre não vai dar em alto desempenho, isso não existe. Né? A gente tem momentos de mais desempenho, momentos de menos desempenho, ou momentos sem desempenho nenhum. Então, sem desempenho nenhum não dá para ficar. Mas em alto desempenho o tempo todo você vai quebrar a máquina. Né? E uma hora vai estourar ali o seu software, o seu sistema todo operacional. Então, você tem que planejar um camp. Né? Quanto tempo dura o cursinho? 4 meses? E como é que você vai fazer nesses 4 meses? Né? Vai fazer direto batidão? Vai fazer uma pausa no meio do caminho? Vai fazer, vamos planejar alguma coisa assim? Ter conhecimento do próprio... Ter autoconhecimento vai ajudar muito nesse processo. Conhecimento de si. Tá, ali, para você ver qual é a melhor maneira de se adaptar àquele seu objetivo, né, onde você quer chegar. Tá cheio de técnica por aí, para poder render mais. Técnica Pomodoro, técnica, não sei das coisas, você mexe um lado direito do cérebro, depois mexe o lado esquerdo do cérebro, depois faz aquilo. Tal. Cara, eu nunca funcionei assim, tá? De forma muito rígida, para poder render no meu lado acadêmico, intelectual, profissional. Sempre dei, às vezes, o gás quando estava pilhado e quando não estava pilhado tentava fazer outra coisa, mas não estava conseguindo render ali naquela área. Né? Então, mas assim, então você vai ter que planejar, né, o seu alto rendimento dentro de um contínuo aí, né, de maior rendimento e de umas pausas, né, também para dar uma recuperada. Nem sempre a pausa sai como a gente quer, né, às vezes a gente planeja uma pausa de um X tempo, né, para descansar, e pode ser 5 minutos, pode ser 2 dias, né, e aí às vezes é difícil pegar no tranco de novo, né, seja porque não descansou como você imaginou que teria descansado, seja porque você teve algum problema de render menos no descanso. Para você render em alto desempenho, nos poucos momentos de descanso que você tem que render muito no descanso. Senão você já vai voltar para o ritmo cansado, e aí isso vai gerar problemas, de desempenho ali para você. Então, não sei se tem alguém querendo falar, fica à vontade, gente. Tá? É só se manifestar aí, tá? Pode ser por áudio ou por chat também. Tá?
Tá? Então, assim, nem todo mundo vai conseguir render em alto desempenho na leitura o tempo todo. Tá? Mas, assim, saturou, não está conseguindo render agora, dá uma variada, né? Dá para poder, né, em vez de simplesmente parar de fazer exercício, muda o grupo muscular, né, que você está fazendo exercício. Né, você vai cansar outro grupo muscular agora e tentar descansar esse, mas de alguma maneira você vai estar ativo, né, e vai estar rendendo ali. Tá? Então essa analogia serve também para pensar a leitura, né, em alto desempenho. Tá vendo? Lá tem os livros, né? Muitos livros para ler, estão lá na ordem, tem que ler aquelas coisas. Não tô travando, não tô conseguindo. Né? Opta por variar ainda dentro do campo da leitura primeiro. Tá? Ali por trocar por uma leitura menos técnica, ou simplesmente por outro livro, principalmente. Pode ser até técnico, mas por outro livro. Né? Se rendeu, ótimo. Não conseguiu render ou está travando ainda assim, troca por um livro de uma área diferente. Tá? Pode ser ainda dentro da psicologia, por exemplo, ou pode ser já fora da psicologia. Né? Vou trocar por um romance, uma coisa mais leve, né? Para estar lendo ou sem o mesmo compromisso, né? Com o livro e tal, que aí me ajuda a relaxar um pouco ali o grau de atenção sem perder, né, o desempenho de leitura. Né? Porque é aquele descansativo, né? Do pessoal da educação física. Você está trocando um exercício pelo outro para descansar de uma fazendo o outro. Tá? E ainda assim não estou conseguindo render, cara. Baixa ainda mais assim o controle de variáveis, né, relacionadas a isso. Vai ler um quadrinho, por exemplo, né, de qualquer ordem, desde, né, dos mais adultos aos mais infantis, né, mas vai ler uma revista de variedades, vai ler uma outra coisa assim, mas, né, de alguma maneira você ainda está mantendo o ritmo de leitura. Tá? E aí, quando for voltar, né, para o livro técnico mesmo, você vai estar tá mais treinado. Né, ali, você, de alguma maneira, né, preparou o corpo para aquela atividade. Tá? Assim como na educação física eles fazem muito isso. Né? Então, você saturou desse músculo, né, vamos malhar o outro, mas não quer dizer que você está parado totalmente. Você está trabalhando todo o sistema cardiovascular, todo, né, outras musculaturas também que estão sendo impulsadas, musculaturas de apoio. Né? Não é a musculatura fim que você está querendo, mas é uma musculatura de apoio, né, que vai junto. Então, esse tipo de raciocínio, né, para você estar rendendo ali com mais desempenho na leitura e poder tirar onda nos grupos de amigos, né, mostrar a lista de livros que eu já li esse ano. Aí você mostra assim, faz assim, ó, vai passando o feed, a coisa do celular assim, ó. Nossa, parece Instagram, mas é só a lista de livros que você já leu esse ano, tá? E as pessoas vão ver você com outros olhos. Né? Então, né, essas reflexões sobre alto rendimento para leitura. Tá? Semana que vem a gente vem falando um pouquinho sobre baixo rendimento ou os obstáculos, né, para essas questões da leitura aí. Beleza, né, pingada aqui nossa pílula de reflexão sobre o comportamento de ler. Né, vamos falar agora de dois outros comportamentos aqui que a FAP trouxe no capítulo 4, emoções e lembranças na mudança do comportamento. Então, o objetivo da clínica é mudar o comportamento das pessoas. Tá? Elas chegam de um jeito, se elas saírem igual, você não fez muita coisa. Né? Ali ela vai sentir que não mudou, né? E claro, não mudou de fato. Né? Ele está saindo igual ela entrou. Então, provavelmente a queixa vai ser a mesma também. Agora, se ela chega de um jeito e sai de outro, né, ela tem mais chances de estar se aproximando dos objetivos dela. Tá? Então, dois comportamentos que Kohlenberg e Tsai falam que são muito importantes nesse processo de mudança. Tá? São sentimentos e lembranças. Né? Como é que a gente vai fazer uma leitura comportamental dessas duas categorias de comportamento, esses dois repertórios, né, humanos. E o Kohlenberg e Tsai eles já abrem o livro com uma fake news sobre o behaviorismo radical, né, de que o behaviorismo radical ele é adepto da caixa preta das emoções. Né, as emoções elas ficam dentro da pessoa. Logo, elas estão fora do interesse do behaviorista. Né, porque ele não se interessa pelo que está dentro de você. Tá? Isso é uma fake news, né, que ainda se perpetua ainda por aí. Não é igual as fake news políticas, né? Provavelmente elas nunca vão morrer. Alguém vai estar sempre querendo espalhar, né, uma palavra errada por aí. E essa é uma delas, né, que o behaviorista não dá atenção para essas coisas, né? Emoções e memória e outras coisas assim. O Skinner diz, né, que como as pessoas sentem é frequentemente tão importante quanto aquilo que elas fazem.
Tá? Lá no behaviorismo metodológico tinha muito essa ideia, né, de que o importante é o comportamento público, tá? Que é aquilo que vai mudar o mundo. Né? O comportamento privado não importava tanto. Né, ali, o Watson chegava a falar, né, não é que mente não exista, ela existe, só não importa pra gente. Né? Os behavioristas metodológicos lá com John Watson. Né? Já o Skinner traz uma perspectiva diferente. E todo o pessoal que vem embaixo do guarda-chuva do Skinner, né, vai junto dele. Né, de que existe uma pequena parcela do universo que é tão importante quanto, ou mais, né, que o universo público. Tá? Que é aquilo que todo mundo tem acesso. Então aquilo que acontece dentro de você, né, também muitas vezes classificado como sentimentos, emoções, pensamentos, memórias, lembranças, né? Isso é muito importante sim, né, pro clínico, pro behaviorista clínico, né? Então como lidar com esse tipo de coisa, né? São as reflexões que eles estão trazendo para a gente nesse capítulo aqui. Bom, ele abre o capítulo falando do sentir. E depois ele vai terminar o capítulo falando do lembrar. Né? Então, o sentir, ele pode ter sentidos diferentes, né? Dependendo de como ele é usado gramaticalmente até. Né? Enquanto ele é um verbo, ele está ligado ali os sentidos mesmo. Né? O ver, o ouvir, né? Até o gosto, né, das coisas, sentir nesse sentido, né, ali da palavra. E quando ele é usado como um substantivo, ele está mais ligado à ideia de emoção e afeto, tá? O sentimento, o sentir, né? Como é que a gente vai aprendendo sobre essas coisas ao longo da história da vida? A gente vai apresentando algumas respostas emocionais a topografia, a gente vai associando a topografia dela, tanto pública quanto privada, né, tanto respondente quanto operante, né, ou seja, tanto aquela topografia que está todo mundo vendo eu fazer, roendo unhas, né, ou arrancando cabelo, né, ou, sei lá, gritando, né, aqui, né, tanto quanto aquela topografia que é pública, né, que são pensamentos autodepreciativos, né, ou arrogantes, ou respondentes, né, ali de taquicardia, sudorese, tensão muscular, boca seca, né, confusão mental, né, e outras coisas, né, hiperidrose, sudorese nas mãos, né, ali, midríase, dilatação da pupila, aí, sei lá, tantas respostas assim que você vai tendo, né, que nem todo mundo consegue ter acesso, né, a essas respostas, mas que elas compõem ali o comportamento. Esse comportamento que a gente está chamando de emoção, né, do sentir ali sobre isso. Também então esses respondentes, né, que são reflexos ali do corpo, como também os operantes, né, de fuga, de esquiva, de enfrentamento, né, enfim, de outros, né, que você possa apresentar ali para poder lidar com aquela situação. Afinal de contas, a emoção é um comportamento, na perspectiva comportamental, a gente vai entender ela como uma forma do organismo se relacionar com o ambiente dele. Então, emoções não têm geração espontânea, elas não brotam dentro da gente, do nada. Tá, assim, do mesmo jeito que a biologia abandonou esse conceito de geração espontânea, a psicologia também seguiu nessa linha. Né? Antigamente a vida era divina, ela era mágica, né? Assim, ela nascia assim, tá. Então, depois o cara chegou lá, botou uma tampa em cima do pedaço de carne e falou: ó, se não vier uma mosquinha, não vai nascer outra mosca. Né? A mosca vem, põe um ovo, ela vai embora, o ovo nasce uma larva, a larva vira uma mosca, a mosca voa, vai namorar, volta, põe outro ovinho aqui. Então a vida é um ciclo. A vida ela não brota do nada, né? Ele é um ciclo. Comportamentos também, né? Eles estão ligados ao nosso ambiente. Tá? Então suas respostas emocionais também estão ligadas, tá, àquele ambiente. Elas são uma forma de você se adaptar àquele ambiente. Às vezes elas não estão gerando, né, os resultados que você gostaria. Né? Elas podem estar gerando, de repente, ganhos secundários, né, ali, mas algumas outras coisas você não está conseguindo, né, graças àquele momento emocional. Né? Então, tem toda uma literatura sobre gestão das emoções aí, né? Para poder pensar esse tipo de coisa. Mas o lance é que as emoções têm a ver com o ambiente onde você está se relacionando, né? E como você está se relacionando com aquele ambiente. Então, definir a topografia das respostas, né?
é importante, né? Depois a gente passa a nomear. Ó, quando você estiver sentindo assim, 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 é isso. É raiva, é vergonha, é ansiedade, é tristeza, é alegria, é tesão, é isso e aquilo. Né? Então, paixão e por aí vai. Então a comunidade verbal ela vai ensinando, né, a gente associando, né, assim, certas respostas com alguns nomes. Então, a topografia das respostas a esses estímulos ambientais, né, ali do corpo. Tem gente que não faz muito bem essas associações porque a comunidade verbal não colaborou com essas associações ao longo da vida. Tá? Então, de maneira geral, mulheres têm um repertório mais requintado para falar sobre emoções e sentimentos do que os homens. Porque a comunidade verbal estimula muito mais elas a estar falando sobre isso do que os homens, na nossa sociedade, principalmente, né, que eu estou com referência aqui. Homem que fala muito de emoção já vem logo, né, nomes pejorativos para poder falar sobre a sexualidade ou sobre outras coisas assim. Então, o homem da roça, então, esse aí, cara, é um bicho bruto demais para sentimentos e emoções, né? Não sabe nem expressar esse tipo de coisa. Né? Fala mal, entende mal, identifica mal, né? Essas coisas todas. Então, a gente vai, né, ver a linha de base que a pessoa chega no consultório, a linha de base desses repertórios, né, relacionados a emoções, que a pessoa chega no consultório e vamos ajudar ela, né, a nomear, a entender, a se relacionar, a mudar, a controlar todos esses sentimentos e emoções, né, que por algum motivo estão dando problema ali para ela. Porque se não estivesse dando problema, não procurava terapia. Né? Então só procura terapia com sentimentos e problemas e emoções que estão dando problema. Então, então ele abre assim, né, ali, falando sobre sentimentos e emoções, né? Como o behaviorista ele dá atenção para esse tipo de coisa assim. É muito importante sim saber como as pessoas se sentem. E agora, o que é isso, né, das emoções? Como você vai lidar com isso na clínica FAP? Você pode ver sentimentos e emoções como estados corporais colaterais. Tá? Você valida e reforça para tatos e mandos, né? Mas não é a emoção ou o sentimento que vai fazer as coisas. Eu fiz isso porque estava com raiva. Estar com raiva e fazer isso é a mesma coluna, cara, de respostas. Não são duas coisas diferentes. Né? A pessoa, às vezes, ela pensa que até por uma influência do senso comum, né, do modelo médico e do modelo cognitivo também, né, você tem essa ideia de que pensamentos e sentimentos geram comportamentos. Né, mas a resposta pública, né, e a resposta privada elas estão controladas pelas mesmas consequências. Tá? A pessoa não primeiro sente e depois age. Ou pode fazer o contrário também, mas enfim, é indiferente, né? Ele não é um gerando o outro. Né? A gente vai fazer uma leitura dentro da contingência tríplice ali. Né? Então não é comportamento não gera comportamento. Então o comportamento gera uma mudança no ambiente. Essa mudança no ambiente vai gerar novos comportamentos por parte da pessoa, ou os mesmos antigos. Né? Então, então, sentimentos e emoções, nessa perspectiva. Então, sobre expressar sentimentos. Né? Então, a pessoa tem que chegar na terapia, ela já começa assim, expressando sentimentos. Tá? O que significa isso? Os autores trazem que expressar sentimentos é um contínuo grande, né? Onde numa ponta está a comunicação. Perdão. Onde numa ponta está a comunicação verbal, né? A vocalização sobre aquele sentimento e emoção. Mas tem uma série de outras respostas ou maneiras de estar expressando sentimentos e emoções, tá? Que não necessariamente envolvem vocalizar sobre isso. Né? O fechar a cara, ficar emburrado, né? Botar um sorriso no rosto, enfim, uma série de coisas, né, que podem estar sinalizando esses sentimentos e emoções que estão sendo de alguma maneira expressos ali. Diz o Freud, a pessoa ela se denuncia, nem que seja no mindinho do pé. Então, mas ela vai expressar de alguma maneira. Ela vai botar para fora muito. Ela tem que fazer um esforço para não botar para fora os sentimentos e emoções. Que a tendência da gente é essa. Né? O cachorro, quando ele estiver feliz, ele vai abanar o rabo. É assim que ele se expressa ali. Né? Se ele está feliz, ele não abana o rabo, ele tem que fazer um esforço grande. Ele nem faz isso. Né? O cachorro não se preocupa, né, com essas coisas assim, de não mostrar as emoções. Eles não podem saber que eu estou feliz, ou algo do tipo.
né? Ou que eu estou bravo, ou algo do tipo assim. Né? Ele está expressando aquela emoção ali. Então, dá trabalho, né? Não expressar as emoções. Natural é botar para fora aquela coisa. Então, às vezes ela põe para fora de uma maneira improdutiva, aí não é reforçada, né? Por expressar de muitas maneiras, né? Ali o sentimento e a emoção, ou ela é até punida, né? Quando, por algum motivo, pela comunidade ali, por estar expressando sentimentos e emoções. Geralmente, né, as punições estão de expressar sentimentos e emoções, essas punições estão relacionadas à perda de produtividade. Né? Quando a pessoa começa a expressar sentimentos e emoções e perde produtividade, né, aumenta a chance dela ser punida, né, por expressar sentimentos e emoções. Se ela expressa sentimentos e emoções e continua produtiva, né, ela tem mais chances de ser acolhida, né, e ajudada, ou enfim, de lidar com aquela contingência, né, de estar se expressando. Então, muita gente chega na terapia falando: o problema é a minha tristeza, o problema é a minha raiva, é o meu ciúmes, a minha vergonha, ou outras coisas assim. E não, o problema é você, né, não gerenciar as outras áreas da sua vida também. Né, quando a gente estiver no segundo livro, mês que vem, falta um mêsinho para a gente acabar aqui a FAP, né, e fora esse, mais 3 encontros, né, e aí a gente vai partir para DBT. Tá? E lá a gente vai falar sobre desregulação emocional. Né? Então, assim, que é o problema. O problema não é você sentir ou se emocionar, o problema é você desregular, né, e entrar em crise. Né? Vamos falar bastante sobre crise, né, lá no próximo livro da gente, aqui. Então, isso, né, a gente vai modelando essa expressão de sentimentos e emoções na clínica. A partir do momento que a pessoa fala pra gente, assim como ela falava pros pai e pra mãe, né, e o pai e a mãe podiam validar, reforçar, estimular, né, ou punir aquele comportamento de botar para fora sentimentos e emoções, né, a gente na clínica também vai estar fazendo isso. E aí o que é importante? Né, a gente ter análises funcionais para entender, né, o que vale a pena enfocar mais, né, reforçar mais, estimular mais, inibir mais, né, direcionar, né, a nossa atuação ali. Uma maneira de pensar é o seguinte: a pessoa ela tende a ter emoções parecidas na clínica e fora da clínica, né, que as emoções que ela tem a ver com a relação terapêutica. Tá? Se a gente frustra ela na terapia, de alguma maneira, tá, eu posso me atrasar, eu posso falar de uma coisa que ela não quer falar, joguei uma verdade na cara assim muito dura, ou sei lá, mudei o horário sem muita negociação, disse que eu não posso mais agora esse horário, tem que ser outro. Tal. Sei lá, se eu faço alguma coisa assim, ela vai reagir emocionalmente ali de forma parecida com a qual ela reage a frustrações fora ali do consultório. Então, na hora que ela reage ali, eu tenho a possibilidade de estar colocando uma consequência para aquele comportamento. Tá? As pessoas, geralmente, quando elas expressam mal as emoções, os outros tendem a se afastar. No início, talvez alguns conseguem fazer uma chantagem emocional ali e ficam presos, mas assim que a pessoa descobre ou entende as contingências, ela se afasta já. Né? Então, né, a gente não vai fazer igual, né, os outros lá fora. A gente tem a análise funcional como guia para fazer diferente e ajudar ela a modelar melhor isso. Né? Qual é a emoção? Né, como, né, a gente vai estar passando essa emoção para frente, para quem, quando, né, e por aí vai. Tantas coisas, né, que a pessoa pode aprender, né, sobre suas próprias emoções e lidar com elas de uma forma melhor, né, mas sem perder produtividade, né, sem desregular, né, em outras palavras. E obtendo os resultados que ela gostaria de obter. Né, que de repente é carinho, atenção dos outros, ajuda, algum suporte emocional, ou sei lá, que outras coisas, né, que ela pode estar querendo. Então, entrar em contato com as emoções, elas podem ser difíceis também. Né, pode ser um negócio complicado, principalmente as emoções que não são prazerosas. Tá? Qualquer emoção você pode desregular. Tá? A gente vai falar no próximo livro sobre isso, né? Qualquer emoção você pode ser, mesmo as boas, digamos assim. Mas
as ruins tendem a desregular até mais porque a pessoa não entra em contato direito com aquilo, né, e aí não aprende sobre aquilo da maneira como precisaria, né, e vai lidando cada vez pior, né, com isso. Isso vale para qualquer emoção. Então, a gente na terapia vai oferecer um ambiente seguro para entrar em contato com essas emoções. A privacidade e o sigilo fazem uma baita diferença já, né, nessa segurança que a pessoa pode ter, né, para expressar as emoções. Aí eu posso expressar até de forma errada as emoções aqui, que as consequências vão estar mais protegidas, né? Então o psicólogo não pode falar para ninguém ali mesmo, então se eu expressar de forma errada, de forma muito imatura, que nenhuma criança, ou birrenta, ou algo do tipo, depois eu posso enxugar o rosto das lágrimas e sair do consultório como se nada tivesse acontecido. Né? Então, pelo menos eu consegui me expor, de alguma forma eu posso modelar depois que eu botei para fora. Né? Eu posso modelar futuras expressões dessa emoção de forma mais estruturada, né? Mais orientada. Né? Então nós lidamos muito com emoções, né? Aquela fake news lá da caixa preta, né? Não acreditem naquilo, não compartilhem, né? Esse tipo de besteira para frente, né? O behaviorista radical lida sim muito com as emoções e elas vão aparecer frequentemente no consultório. Né? Então até você entender cada emoção vai ter um conjunto de contingências associadas, né? Então quanto mais você vai estudando cada emoção, mais completo vai ficar você enquanto terapeuta. A pessoa fala de uma emoção, você já tem ideia de metade das contingências. Ali, faltam só as particularidades agora. Então, outro ponto que eles destacam no capítulo 4 é sobre o grau de contato com as variáveis de controle. Tá? O quanto que a pessoa tem, né, consciência das variáveis que estão controlando o seu comportamento. Tá? Algumas delas não têm nem contato com essas variáveis. Ela está influenciando ele e ela nem tem ideia, né, de que está sendo influenciada por aquilo. É inconsciente. Ou seja, ela não tem consciência, né, ela não consegue observar uma relação entre a variável e o comportamento. Então, e há graus diferentes, né, dessa inconsciência ou dessa consciência e também motivos variados para você estar consciente ou alienado, né, de determinada relação de controle. Tá? Mas quanto mais a gente tem contato, né, com as variáveis de controle, melhor para a clínica. Tá? E aí ele vai falar do laboratório, né, no capítulo do livro, né, do rato no laboratório, para explicar um pouco o controle de variáveis e tudo. Né, nessa fora ele se aproxima mais de uma leitura técnica, né, do behaviorista, aquela leitura ali de experimentação, né, de ciência. Né? Mas aquilo é uma metáfora, cara. O rato numa gaiola é uma metáfora de você na vida. Tá? Então, do seu comportamento. Das coisas. Então, né, a vida não é tão simples daquele jeito, mas é aquela metáfora para a gente funcionar assim. Né, para a gente entender a relação entre duas variáveis, a gente isola outras variáveis, a gente entende bem a relação entre duas variáveis. No mundo real, tem muita variável influenciando. Mas se você entendeu que duas variáveis têm uma relação, né, você já vai conseguir discriminar melhor as outras também, aos poucos. Né? Então, né, chega assim. Eu mandei aquele meme hoje, lá no grupo, né, do WhatsApp, da pessoa lendo no trono. Está lá sentada no vaso, né, com o livro. Ali uma leitura num momento de intimidade, né? Não uma intimidade compartilhada, não, como é o sexo, não. Uma intimidade, bem intimidade mesmo, aquela que você não quer compartilhar com os outros. Né? As pessoas, inclusive, trancam a porta ali para ter mais segurança naquele momento. Né? E senão, porque quando tem muito fluxo de gente, de barulho, de coisa, às vezes nem funciona direito. Né? Eu não consigo me concentrar nas variáveis, né, para o meu intestino simplesmente ir embora. Né? Então eu preciso isolar aquele ambiente para poder ficar sob o controle das variáveis adequadas e fazer o intestino funcionar. Né? Tem gente que é muito sensível, né, nesse campo. Tá? Se mudar muitas variáveis, né, eu só funciono se eu for todos os dias, no mesmo banheiro, no mesmo horário, olhar para o mesmo azulejo quebrado, né, aí vai funcionar meu intestino. Né? Quando varia um pouco quando muda um pouco essas variáveis, aí já não vai render tanto. Viajou com o namorado, por exemplo, é uma semana sem ir ao banheiro. Porque tem alguém ouvindo do lado de fora, né? Alguém vai sentir o cheiro depois, alguém vai fazer alguma coisa. É o síndrome do cu tímido, né? Que é o nome disso.
Né? Então, quais são as variáveis que estão controlando aquele comportamento? Tá entendendo? Tem gente que não está nem aí, não. Né? Não fica sob o controle das variáveis sociais na hora de ir para o trono. Ah, ele senta ali, é só ele e o intestino, só e mais nada. Pode fazer o barulho que for, pode fazer as coisas que for. Tem gente que pega um livro para ler e lê em qualquer lugar. Abre o livro lá no meio da galera e tal, começa a ler. Né? Porque consegue não ficar sob o controle daquele mundo de estímulos que tem do lado de fora e focar no livro. Né? Ficar sob o controle do livro. Tem gente que só consegue fazer isso no banheiro, porque o banheiro tem esse privilégio, né, de você fechar a porta, nem todos os ambientes você consegue fazer isso. Então você fecha a porta ali e aí fica mais. Né, até mesmo o seu quarto, tem tanta gente que entra e sai ali que você às vezes associa com pessoas, não consegue render tão bem assim. Isso aqui é um baita problemão, né, para alto rendimento, né, que a gente estava falando no começo do Clube do Livro hoje. Então você né, ficar sob controle disso aqui. Você vai ler, mas está pensando no celular. Você vai ler e olha o celular de novo. Aí você pega o celular para olhar a hora, você vê 7 mensagens, mas não vê a hora. Aí desligou o celular, abriu o livro, que horas são mesmo? Tem que voltar para olhar de novo o celular. Né, e fica nessa coisa assim para né, ficar sob o controle de variáveis ali. Então, ter essa consciência. O objetivo da FAP é gerar consciência, né, sobre essas variáveis de controle para poder entender melhor sentimentos e emoções. O segundo ponto, né, que ele traz são as lembranças, né, ou memória. O behaviorista, ao contrário de outras abordagens, não tem uma teoria da memória. Tá? A gente não tem né, a memória não é uma nuvem, né, um espaço no metaverso, onde você guarda, né, aquelas informações e coisas e tudo mais. Né, ou uma caixinha dentro do cérebro que você puxa assim, tem lá né, que eu vou dar um choquezinho ali, eu vou estimular uma memória, tem alguma coisa assim. Não é assim que a gente vê, né, do ponto de vista comportamental isso. A gente vai estar falando de dois comportamentos específicos: lembrar e esquecer. Tá? São dois comportamentos diferentes. Lembrar não é só não esquecer, esquecer não é não lembrar. Tá? São comportamentos mantidos por contingências diferentes. O lembrar é mantido por reforço positivo. Né? Quanto mais você reforçar, mais você vai lembrar. Então tem que ficar praticando memória. Né? Ali, ficar praticando as coisas vai ajudar. Tá? E o esquecer ele é mantido por reforço negativo. Ele é fuga e esquiva. Né? O branco que deu na hora da prova, né? Um esquecimento, um bloqueio, alguma coisa assim. Né? Que não é exatamente o não lembrar. Né? O não lembrar pode ser, tem tanto tempo que eu não vejo aquela pessoa. Quando eu olhei para o rosto dele, eu lembrei que eu conheço ele, mas não lembrei o nome dele. Né? Porque tem tanto tempo, né? Não está reforçando aquilo lá na memória. Não está reforçando lembrar, né, aquilo. Agora, pessoas que você vê frequentemente, você tende a lembrar com muito mais facilidade. Né? Assuntos que você vê com frequência, você tende a lembrar com mais facilidade. Né? Então, se você está lendo com muita frequência, você vai lembrar de muitas coisas relacionadas àquilo. Né? Então, é um reforço positivo, né? Ele é relacionado que vai ajudar a estar lembrando. Algumas pessoas algumas comunidades verbais não promovem os reforçadores necessários, né, para as pessoas estarem lembrando, eles não estimulam. Sabe, os pais que chegam lá e não perguntam para a criança como é que foi seu dia, o que você fez hoje, como é que você se sentiu. Né? Então, ele não pergunta essas coisas. Né? Como é que foi o tal evento, como é que é o filme, como é que é o evento. Né? Tal. Isso vai estimular o lembrar, né, e falar mais vezes. Tá? Tem comunidades verbais que estimulam a memória de um ponto específico, né, ali. Então, se você andar no meio de um monte de corintiano fanático, né, você fala, você conhece a escalação do time de 1990? Eles sabem, cara. Marcelinho, Carioca, Ricardinho, Rincon, Vampeta, eles sabem, pô. Eles vão lembrar e fazem pensando isso o tempo inteiro. Eles vão estar lembrando desse tipo de coisa. Né? E agora se perguntar, né, a fórmula de Bhaskara, eu falei, ixi, eu não lembro dessas coisas, não. Então é uma matéria que não entra muito, né, ali, porque eu não fico reforçando lembrar sobre isso. Né? Então, né, o esquecer não, né, tem muito a ver com trauma, né, ou com outras coisas aversivas, né, ali que tem a ver com a fuga e com a esquiva. No livro ele foca mais no lembrar, né, ele não aborda tanto o esquecer. Eu até gosto bastante de refletir sobre o esquecer, mas né, vou me ater aqui ao livro por causa do nosso tempo. Né? Então, lembrar e esquecer é comportamento. Né? Tem toda uma topografia que você vai descrever, que envolve respostas públicas e privadas. Tá? Você pode lembrar, né, assim, de maneira privada, lá dentro, aqui maquinando na cabeça assim. Tá? Ou você vai lembrar e faz assim, ó. Aí olha para o alto, olha para baixo,
Né? Põe assim, né? Eu estou vendo uma topografia pública associada àquele comportamento de lembrar, né? Que tá ali. Você faz a clássica pose do pensador, né? Abaixou assim, sentou, né? Ali botou uma mão no joelho, outra mão no queixo, né? Tá pensando e lembrando das coisas, né? Topografia pública, né? Ali. Aí tem horas que você lembra, né, sobre a mulher amada. Estou lembrando dela. Aí você abre um sorrisão assim na cara, né, e cai para trás assim, fica lá com aquela pose, né, de quem está todo feliz ali. Né? Ou então lembrou de um problema, né? Você fechou a cara assim, já fechou, né, e tal, que droga. Né? Renato Augusto machucado, não sei como é que vai ser o próximo jogo. Né? Então você está preocupado. Assim, não estou não tô verbalizando, né, tá, mas você tá ali, dá para ver a topografia da resposta. Né, ele também. Tem também respondentes e operantes, né, ligados a essa lembrança. Tá? Você não lembra só cognitivamente, tá, da palavra ou da imagem. Né? Quando você lembra daquilo, o seu coração acelera ou diminui. Né? Sua respiração altera. Né? Seu estômago dá uma contraída ou não. Né? Tem vezes que a pessoa fica lembrando de problema que dá aquelas gastrites nervosas. Né? Parece que chega da cãibra. Né? Ali no bicho dá uma entorcida assim, ai caramba. Né? Assim, que memória ruim, que sentimento ruim que gera essa memória. Né? Então, né, públicos e privados, respondentes e operantes, tá, ligados a esse comportamento de lembrar. E a gente vai estar explorando muitos comportamentos desses na terapia. Diz o Skinner, lembrar é ver de olhos fechados. Tá? Do mesmo jeito que ele faz aquela poesia com um rato de laboratório, né, que é uma metáfora para a sua vida, aquele negócio, né, ele também tem essas sacadas também. Lembrar é ver de olhos fechados. Eu fecho o olho, mas eu estou vendo. Às vezes até um arrepio no braço aqui. Um frio na espinha. Vai dar aquela travada na mandíbula. Né, vai lembrar aquela coisa assim. Então, as lembranças na clínica, né, podem ser tanto espontâneas, elas têm grande valor. A gente está falando de alguma coisa e aí o paciente de repente fala: lembrei de quando eu era criança e aconteceu tal coisa. Lembrei quando minha mãe falava comigo isso aqui. Né, ou lembrei de um sonho. Agora que você falou isso, eu lembrei de um sonho. Né? Vamos lá, vamos falar do meu sonho. Aí falo. É uma lembrança espontânea ali, por associação livre, né, digamos assim, ou você está induzindo alguma associação ali, a pessoa, né, disparou. Esse tipo de lembrança. A associação livre é um mecanismo psicológico muito importante para processos de criatividade de maneira geral. Né? Essa lembrança espontânea ela é interessante, né, não só da pessoa apresentar, porque já mostra que ela está com um potencial criativo meio destravado, né, como também para a gente conseguir modelar, né, ela de uma forma melhor, ter acesso a alguns dados, explorar contingências e tal. E tem aquelas lembranças também que são instigadas pelo terapeuta. Me diz aí, quando você foi ler o capítulo essa semana, como é que foi? O que você estava pensando ou sentindo? Por que você parou de ler e foi pro celular? Para ficar, em vez de ler o livro aqui do Kohlenberg da Tsai, que se vocês estão acompanhando a gente no ritmo aí, nós já estamos na página 107, né? Lemos 100 páginas já nesse nosso clube do livro. Então vamos entender esse comportamento ali, né? Tô instigando você a lembrar sobre ele, a pensar sobre ele. Pense lá naquele episódio de ansiedade que você teve, naquele pico depressivo, naquele momento de raiva ou de vergonha, quando a vergonha tomou você. Vamos lembrar daquele momento. Bom, recomendações clínicas, né, ali para lidar com esse tipo de coisa. Ele põe 4 pontos aqui. Ofereça uma racional comportamental para a importância da expressão afetiva. Aumente o controle privado do paciente sobre sentimentos. Aumente a expressão afetiva do terapeuta. Né, e melhore o contato do paciente com variáveis de controle. Então, esses 4 pontos que ele destaca ali. Né? O que é o primeiro? Tá? Ofereça uma racional comportamental para a importância da expressão afetiva. Não é simplesmente expressar. Tá? Não é isso, assim, expressar não é, né, tem a cura pela fala, né, de alguma maneira expressar está ligado, se aproxima, né, da solução ali, mas não é simplesmente uma catarse, tá? Quanto maior a expressão de eventos privados, tanto tatos quanto mandos, maior o sucesso da terapia. Existe uma correlação, não é uma relação direta, né, existe uma correlação muito grande desses 2 pontos. Principalmente levando em consideração que a maioria das pessoas não tem uma comunidade verbal para estar se expressando de forma muito transparente, né, ou até de forma menos preparada. Né? Então vai dar consequências ruins isso,
as pessoas tendem a conter a expressão, né, desses sentimentos e emoções. Então, botar para fora ajuda bastante. Vamos explicar o porquê, né, por meio de comportamentos. Né, serve tanto para coleta de dados quanto para intervenção. Serve para você entender melhor dos seus próprios sentimentos. Né, serve para a gente conectar melhor um com o outro. Botar aqui suas emoções, me ajuda a conectar com você. Né, tem paciente que chega no meu consultório e fala: minha namorada mandou vir fazer terapia porque eu não falo quase nada. Né? Então, assim, quanto mais você se expressa, cara, mais você conecta com a pessoa. Quer perder a namorada, não? Né? Abre mais, né? Aí, porque né, pode dar problema. Mas se abra da maneira adequada, né, de forma adequada. Aumentar o controle privado do paciente sobre os sentimentos. Tá? Vamos tatear melhor esses sentimentos. Tá? Como é que é isso que você está sentindo? Né? Tenta descrever as reações corporais ligadas a isso. Aonde no corpo você está sentindo isso? Tá? E como é que você está sentindo? É uma pontada, é uma facada, é uma queimadura, é uma luxação, ela fica inflamada, assim, né, latejando. Então, como é que é? É no estômago? É no peito? É na nuca? É na boca? Né? Então, é aonde? Como é que é isso que você está sentindo? Você já sentiu isso antes? Em que lugar você sentiu isso? Como é que foi lá? Aí eu vou buscar já. Então, assim, dá ele entrar em contato, mas tatear melhor os sentimentos, explorar melhor as relações de contingência entre sentir aquilo e o ambiente que ele sentiu aquilo. Tá? Se ele sentiu a mesma coisa em momentos diferentes, existe uma similaridade funcional entre aqueles ambientes. Vamos entender qual é a variável comum àqueles ambientes? O que tem, né, de semelhante ali para você estar reagindo dessa forma? Tá? Então, quando a pessoa vai falar de culpa, de raiva, as coisas, eu já tenho uma ideia das contingências. Né? Eu vou ajudar ele a entender agora, né, quais são as contingências de frustração, quais são as contingências, né, que foram reforçadas ou punidas ao longo do tempo dele, né, para poder para que ele aprenda mais, né, sobre isso. Né? Então, quando a pessoa vem falar de um sentimento de emoção, eu pergunto: você está sentindo isso agora? Né? Ou você já sentiu isso comigo em algum momento? Eu puxo para a relação terapêutica. FAP, CRB. Né? Vamos ver os comportamentos acontecendo na sessão. Os comportamentos emocionais também. Tá? Aumente a expressão afetiva do terapeuta. Né? Botar para fora também, cara. Muitos terapeutas. A gente não tem. O terapeuta FAP, aliás, ele não tem aquele perfil terapeuta neutro. Tá, terapeuta calado ali, não diretivo. Né? Ele fala bastante. Né, ele interpreta, ele analisa, ele propõe assuntos, ele propõe desafios, ele propõe, né, mexer nas contingências, aprender mais, né, sobre os seus comportamentos, sejam eles emoções ou não. Então isso envolve também o terapeuta falar das próprias emoções, né, inclusive as emoções do terapeuta direcionadas ao paciente. Não tenha medo de falar isso, cara. Ali. Professor, mas eu odeio o meu paciente. Não, aí realmente você tem um problema, cara. Se essa for a sua emoção, eu acho que você tem um problema também. Né, vamos tratar isso aí, mas assim, né, essas emoções ali, uma ansiedade, uma insegurança com o caso, né, uma dificuldade de conectar, são sentimentos que a gente tem ali também, né, com o paciente, e que a gente vai expressando, né, nossas emoções. Que tem a ver com nossos sentimentos e emoções, tem a ver com o nosso ambiente, ou seja, a pessoa chegou lá e está se comportando, então eu vou reagir emocionalmente, tem a ver com a minha relação com ele. Né? Então, aumentar a expressão afetiva do terapeuta também é um bom caminho. Tá? Para recomendações clínicas, né, que ele traz aqui. E melhorar o contato do paciente com as variáveis de controle. Tá? Eliciar lembranças de estresse e de trauma no consultório. Né? Ele vai lembrar, ele vai sentir muita coisa que ele tinha sentido na hora, só que as consequências aqui são diferentes. O ambiente é seguro. Né? Eu vou acolher, eu vou validar, eu não vou punir. Né? Então, assim, ele vai apresentar outras consequências, ele vai ter outras consequências para aquele comportamento de lembrar dessas coisas no consultório. Aí vai aprender a entrar em contato com isso de outra forma. Né? O foco é nas variáveis que podem ser produzidas na terapia. Né? Eu vou tentar bloquear a esquiva dele, né? O esquecer tem a ver com a esquiva, né? Como eu falei, vou tentar bloquear a esquiva dele e reforçar. Às vezes eu vou reforçar uma lembrança ou entrar em contato para ele descrever um sentimento por meio de analogias. Né? São maneiras mais lúdicas e suaves, né, de entrar em contato com isso. Né? Então, a terapia é um local seguro, né? Você vai reapresentar o estímulo aversivo.
que às vezes está relacionado à confiança e à intimidade, né? São os exemplos clínicos que eles trouxeram nesse capítulo, né? Ele envolvia confiança e intimidade, o trauma da menina envolvia confiança e intimidade, né? Ele vai focalizar as formas pelas quais os pacientes estão evitando afeto, né? Através de atividades cognitivas de distração, através do estreitamento do campo visual. Então eu estou olhando lá para na conversa e de repente ele começa a olhar muito para o meu símbolozinho do Corinthians aqui na camisa e tal, ele não está olhando para outras coisas, é uma forma de me distrair daquelas variáveis, né, de não focar naquilo, de me esquivar, né, daquelas emoções. Ou por meio de atividades sinestésicas distrativas também. Eu vou apertar a cadeira, eu vou me beliscar, né, eu vou arrancar uns cabelos do braço assim para poder ficar ali e tal, vou me distrair das emoções que eu estou ali, né? Então eu vou tentar bloquear essa esquiva, né, que ela está apresentando e focar no afeto do paciente relacionado às similaridades funcionais entre terapia e vida cotidiana. Então dessas formas aí todas, né, é que eles falam nesse capítulo sobre como o behaviorista radical clínico da FAP vai lidar com pensamento, com lembranças e emoções, né? Semana que vem ele vai falar sobre cognições e crenças, né? O que a FAP tem a dizer sobre essas coisas também. Nos vemos na semana que vem, gente. Nosso tempo já esgotou aqui, tá? Beijo, tchau para vocês. Continuem lendo aí, mandem os feedbacks para mim lá no grupo ou aqui também. Valeu, gente. Obrigado pela presença.